Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristoff, trazendo para vocês mais um vídeo para comentar sobre Sinais do Outro Lado. Pessoal, já estamos no episódio 3 e que episódio tenso mesmo. Eu fiquei do começo ao fim com um sentimento, uma angústia, porque eu acho que no começo nem tanto, mas pra metade, pro fim, meu Deus, eu fiquei muito angustiado, não conseguia ficar parado, com medo do que poderia acontecer. A trilha sonora só dando indício isso, eu quero comentar muita coisa que ocorreu nesse episódio. Que final louco, Ansioso pro próximo também, mas antes de começar com esse vídeo, essa análise, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora lá. Então, pessoal, bora começar a comentar sobre o episódio 3 de Sinais do Outro Lado, porque tivemos bastante coisa nesse episódio. Apareceu pelo menos 2 alheios na brincadeira, mas, sério, pessoal, eu fiquei bastante tensa. Não vou dizer do começo ao fim, mas aquela parte que eles voltam pra casa, pra aquela fazenda lá. Meu Deus, por causa que a chamada de socorro do Odon. Meu Deus, o céu me interpretando, me dando angústia. Eu senti uma coisa, assim, uma ansiedade que eu não sabia quando eu... Não lembro qual foi a última vez que eu senti tanta ansiedade. Acho que eu já senti War Paranormal, mas não lembro quando. Mas essa aqui é recente, então eu tô lembrando perfeitamente. Eu fiquei entrando e saindo do episódio, porque eu tava muito ansiosa. E não tava saindo daquele local, tava saindo toda hora no momento aparecendo o Adágio. Então tava dando aquele negócio assim, o Adágio voltou e tava aquela ansiedade. Claro que a gente teve no começo a batalha, que era contra esse Boca de Mangueira, que era um pouco complicada, que também uma batalha até que intensa. Nem tanto, que eu achei que se divertiam bastante. Claro que deixou no Lírio no estado de morrendo. Foi uma batalha, tipo assim, eles esqueceram de tirar o gerador, teve uma explosão. O Xande conseguiu desviar das 2 explosões que o alheio causou. Claro que se fosse seguido como o Morato descreveu a criatura, tinha grandes chances dela ter ido teletransportar até onde estavam aquelas coisas inflamáveis a 9, 10 metros de distância do local. Eu acho que era pouco, porque uma das características que o Sabit fala depois que o Chico faz um teste de ocultismo, ele fala que a criatura é extremamente ágil, muito rápida. Então, nessa descrição, ela tinha com certeza de como ela conseguia alcançar aqueles equipamentos. Só que provavelmente ela não entendia a nossa linguagem, nosso jeito de falar. Então eles estavam conversando, a criatura não estava entendendo. Então talvez não era questão de o que eles falassem para a criatura, o que desse a entender de expressões. Então eu acho que era mais expressões, tons de voz, do que as palavras ditas. Porque a gente viu que talvez a criatura não entenda o que a gente fala. O Celtic fala que ela tem ela entende o nosso ao redor de uma forma diferente, ela tem uma interpretação diferente. Então, acho que não é tão difícil enganar ela, porque ela não conversava do mesmo jeito que a gente. Então, ela tem uma forma de comunicar bem diferente. Mas, contudo, a luta pelo menos deu certo. Eles conseguiram salvar o Lírio. Foi uma decisão até que bem tomadas. O Xande, ele tá muito, muito forte. É claro que ele gasta muito ponto de esforço para isso. Então, mais uma batalha, acho que não sei se teria como. Ele tem que descansar bastante. Ele quase gastou todos os seus pontos de ocultismo. Eu não lembro quanto tem ainda, porque eu acho que a parte final não mostrou quantos pontos de ocultismo tem o Xande. O Guizo tem bastante ainda. Muita coisa, assim. Então é difícil analisar detalhes por detalhes. Tem muita gente analisando coisas que eu percebi também, a abertura, os sinais. Então eu fico pensando como é que eles fizeram pra deixar não tão difícil toda hora o Sabit gastar muito com a produção. Eu acho que todos aqueles sinais que aparecem, não sei se são os mesmos, mas são GIFs. São GIFs que são em PNG. GIFs em PNG que aparece ao fundo. Então você naquela hora que o Guizo ele aproxima com a câmera, porque aparece aquela van com mais de dezenas de pessoas, aquela van. Então quando ele aproxima, começa a piscar os sinais na tela também. Então acho que seja mais um PNG mesmo. Então dá pra saber que não é tão difícil por isso, porque já tá posto como miniaturas em PNG. Mas um GIF ou um vídeo em todos, acho que vídeo em PNG não tem, mas um GIF mesmo em PNG, o que ocorre no momento que eles fazem alguma coisa, onde os personagens
tomam no rumo da história. Tudo está evoluindo. Até que ponto sabe pra chegar com essas artes, essas coisas em mapa em 3D? Eu não sei se eu gosto ou não desgosto, porque mapa em 3D dá mais uma ideia de jogo do que RPG. Então é complicado o jeito que o Sabe tá transformando o mundo do RPG, dando mais ideias e evoluindo muita coisa. Eu acho que não teve outro lugar no mundo que eu nunca vi ninguém falando de mapa em 3D pro RPG. Tem caso o RP, que é um jogo que eles usam para RPG, tipo um RPG, mas é de uma forma diferente. Agora o Sabe tá fazendo meio que um jogo jogável que pode ser modificado um monte de coisa. E as artes, meu, ele preparou muita coisa, porque cada abertura tem um negócio diferente. Será que existe uma abertura que é normal e tem o PNG dos sigilos? Porque várias vezes, sabe, tem um negócio dos sigilos aparecendo no mapa que estão jogando. Então quer dizer que é mais um GIF em PNG que o Sabbath sai tocando, meio que a abertura não tem aqueles sigilos. E isso vai trocando porque o Sabbath meio que durante a abertura, ou até antes, a abertura é só botam, meio que tem a abertura pronta, aí só editam botando esse novo GIF por cima. Então por baixo não tem nada, é só o vídeo normal rodando tudo, aí eles vão botando os GIFs por cima. Acho que isso é uma forma mais fácil e mais rápida de produzir todo o negócio. Ou o Celtic duplicou as pessoas que participam desse RPG, a produção. Então ele aumentou muito mais gente. Claro que descobriu que tem mais novos artistas. Um para esse mapa em 3D, outro que eu acho que na passada também teve o bônus, que também tem bastante arte do bônus no mapa também. Então é bastante coisa. O Celtic tá investindo muito no RPG. Eu não sei até que ponto e como é que vai ser Calamidade Parte 2. Eu gostava de que tava antes desse negócio. Chegando na ilha, eu gostei bastante daquela animação. Só que eu acho que em 3D é um ponto tipo assim. Eu não gosto e não desgosto de 3D. Eu prefiro 2D do que 3D. É basicamente isso. Eu não odeio, não é que eu não gosto de 3D. Eu acho legal, só que eu prefiro 2D. Não sei porquê. É um gosto meu. Cada um tem uma opinião diferente. Mas eu prefiro 2D. Seria muito louco a animação e é difícil dar profundidade em 2D. É muito mais complexo. Muito mais que também seja mais difícil, porque é uma complexidade diferente. É mais fácil no computador do que talvez na mão. É bastante coisa. Teve bastante dificuldade em seguir na ilha. Então, seguindo, eu não sei se nesse outro lado talvez seja mais fácil, acho que não, porque tem muita coisa mesmo. E parece que tem um ar mais aberto. Parece que Sinais do Lado é mais aberto seguindo na ilha. É complicado de explicar. Uma coisa que eu tô sentindo falta é as cutscenes, as cinematics, meu. Eu quero pelo menos que tenha alguma no Sinais do Outro Lado, porque é uma coisa que eu sabe depois que deixa a gente muito feliz, desde o na floresta, desconjuração, calamidade. Seguindo na floresta, seguindo na ilha, eu tô até bugando já. Agora, se nessa fala não ter cutscene, pelo menos uma. Pelo menos do estrangeiro, se ele aparecer, tem uma cinematic, porque. Mas como é que eles vão fazer cinematic em 3D? Essa tipo uma animação em 3D? Fica pra pensar, meu. Muita coisa, muita que a gente não sabe o que deduzir. Ou talvez seja também uma mescla do 2D com 3D também, essa cutscene. Então eu tô ansiosa pra ver uma cutscene na série. Mas por tudo que eles estão fazendo, todo esse trabalho, fico pensando, será que vai ter? Já tá tudo mexendo, pra que uma cutscene? Pessoal, eu tô falando bastante coisas que eu acho que esqueci de falar nos outros vídeos. Mas a questão é que eu tô com medo de que chegue nesse momento, mas eu tenho hora de falar do episódio. Depois que eles enfrentam essa boca de mangueira, eles meio que veem que o pessoal que tava no acampamento, que as 13 carinhas lá, que as 3 pessoas, foram abduzidas. E foram levadas por uma van. Foi o que eu quis ouvir, o que eu falei sobre a classe dos sigilos. Mas eles vão lá, eles olham todo o acampamento, vê que eles foram meio que retirados das barracas à força. Mas meio que ficam de boa porque os caras estavam toda hora falando que queriam ser abduzidos e foram. Então era o desejo de 2 pessoas. Então os 5 entenderam que tá de boa ser abduzido porque eles queriam isso. Então, é a vida que segue. O problema é que eles recebem a mensagem SOS do Dom. Então eles decidem voltar correndo de volta pra fazenda lá, pra tentar ajudar o Dom ou descobrir o que é esse sinal de socorro. Quando eles estão passando no caminho, eles veem um monte de coisa, tipo uma vila lá, que tem um posto de gasolina.
que o Ara também mencionou naquele vídeo dele. Então, eu acho que o Xande não vai lembrar direito. Mas é claro que o Guaxinim lembra desse ponto. Só que o personagem dele, o Xande, não é muito de lembrar. Ele tá sempre de boa, sempre avoado, não sei dizer a palavra. Mas eu não sei, será que o Guaxinim não quis mencionar o posto? Ou porque o Alexandre não ia pensar nisso? Então ficou de fora. Eles seguiram lá, quando tá chegando perto, Chico vê. O Sérgio perdeu acho que uma presença, uma percepção, na verdade. E o Chico vê que onde eles tinham enterrado o Adágio, tava uma cova vazia. E quando eles chegaram lá na fazenda, tava mais ou menos de boa, mas o ar tava uma sensação meio ruim, intensa. E ao entrar na casa, meio que vê que o Luan e a Alberta, eles estão meio que ficcionados na TV. O Xande, o Guizo, o Lir que saiu na frente, eles meio que vão sair da van, vão lá e vê isso, eles meio que paralisados em frente à TV. Xande pula pra dentro e olha pra situação e vê que ele tenta desligar a TV, só que o Dom meio que aparece nas escadas falando que não era pra desligar a TV, senão daria muito ruim pra esses dois. O Xande não entende nada, o Guizo, ele tá lá, tipo assim, o que tá acontecendo? Aí o Sérgio fala assim, vocês ouvem o barulho da cozinha. Aí meio que vem a Dário, o Chico descem, dava também, e fica todo mundo assim com aquele local. Só que, com isso, acho que o Sérgio tá pensando, depois da pessoa terceira subir, quem ficar pra trás vai ver o Adágio. Então, meus três sobem, o Xande, o Lírio e a Dário, porque o Tom tava chamando pra eles subir lá pra cima. Mas enquanto isso, quando o Lírio quiser subir também as escadas, eles veem o Adágio. E o olho dele tá diferente. Ele tá muito estranho. Ele fala tipo assim: oi, só. Bem-vindos. Querem assistir TV? Eu falei assim, meu Deus. Que tipo assim, a interpretação do céu já tensa. Aí vem a trilha sonora deixando a gente mais tensa. Aí a gente sabe que não parava de TV porque o Xande também fez um teste. Quando ele olhou pra TV, tem que ir sigilo. Somente que eu acho que ele tirou quase 30, eu acho que foi 27 ou 30 na DT. Então, sabe, tipo assim, tu consegue resistir. Tu consegue resistir, mas tá passando aqueles vários sigilos também. Então, isso meio que divide a equipe. Guizo e Lírio ficam pra baixo, enquanto o resto sobe lá em cima e conversa com o Dom. E eles meio que começam a conversar, o Dom começa a explicar um monte de coisa, o que eles descobriram, o que houve, que agora tem do nada o Adágio apareceu ali, botou a mulher e o filho pra assistir TV, sobrou só ele, porque ele se trancou no quarto antes que ele conseguisse subir lá em cima. Então ele agora tá trancado no quarto sem poder descer, porque senão ele vai ser capturado pelo pai dele e não vai conseguir não ver a TV, que ele odeia a TV, como é a opinião dele. E com isso, a situação fica lá embaixo tensa, porque o Adágio pega, meio que começa a tentar conversar, enganar esse alheio, só que o Lírio fala, eu quero água. Aí eles vão pra cozinha beber água, mas fica tenso, porque eles estão desviando pra ele não olhar a TV. Até que o Adágio fica meio que perturbado, segura a cabeça bem firme do Guizo e vira a TV. Sorte que o Guizo tirou um dado bom também da DT, conseguiu desviar da TV, senão dava ruim. Mas a pessoa fixada com essa TV. Eu acho que o Sérgio quer falar alguma coisa, talvez ocorrer alguma coisa e ficasse olhando a TV. Talvez alguma informação que nem ouvir o rádio, que nem a Dara ouviu naquele momento. Mas a gente sabe que a pessoa fica agressiva. A Dara ficou agressiva quando desligou o rádio com o Xande. O Xande ficou até magoado. Até esqueci de comentar isso, mas teve essa cena que também foi bastante tensa. É até engraçado quando o Guizo e o Xande começam a conversar e o Xande conta a história de forma diferente. Porque a Dara falou uma coisa e ele ouviu o outro, ficou muito magoado. Mas com isso tá tudo tenso. Todo momento, o Sérgio interpretando o Adágio, eu fiquei tipo assim, tum, meu coração batendo muito forte. E com o pessoal lá em cima, eles meio que começam a conversar, discutir sobre o Morato, eles não sabiam um plano, o Xande quer descer logo, porque ele sabia, depois que eu vi que os seus amigos poderiam estar correndo muito perigo lá embaixo, principalmente o grande amigo Guizo, ele quer descer o mais rápido possível, mas o Dom tenta parar isso. Então ele meio que, já que o Dom quer sair do quarto, ele desce pela janela, já que o Dom tinha falado que podiam descer pela janela. Com isso, o Chico começa a pensar da situação, a questão do que o Dom
aponta o cartãozinho do Morato, o Celtic meio que lembra eles que tem esse cartãozinho que tinha que travar o computador. Antes de tentar descobrir como é que lidar com esse alheio, que é o pai dele, tudo você não podia ter resolvido mais de uma outra forma também. Mas com tudo isso, eles meio que descem e sobem na casinha da árvore para resolver a questão, descobrir mais informações que o Morato poderia disponibilizar para eles. Com isso, eles sobem na casinha os três e começam no computador a descobrir várias informações. Com isso, também o Lírio e o Gizzo conseguem meio que contornar a situação, enganando o alheio para conseguir vazar da casa. Porque eles deixaram um mó tempão que não queriam ver a TV. O Lírio falando que por causa dos olhos e o Gizzo tinha resolvido outra coisa lá na van. Eles não começam a van, só que eles meio que dão uma volta na casa. Pra subir na casa, que eles viram que os três subindo no quarto do Dom. Eles meio que dão uma volta na casa, olhar pra janela do Dom pra tentar conversar com o pessoal que tava lá, talvez estavam lá em cima. Mas o Shannon tinha descido, então eles meio que se encontram e também sobem naquela casa da árvore. Então eles meio que elaboram outro plano, enquanto o Dom fica resolvendo, meio que segurando o, entre aspas, pai. Gizzo usa o ritual pra Dara, para os dois conversar, enquanto o Xande e o Chico conversam por uma radinha que já tinha já faz bastante tempo. Mas quando estavam tornando essas informações, uma coisa nova aparece, uma nova mecânica. Quando eu descobri que tinha dois alheios na fazenda, o meio que estava meio que na dúvida qual seria o outro alheio. Talvez você estava pensando que ia ser um psicônico. Eles estavam duvidando que talvez seria um psicônico, que é difícil de lidar. Entre os três tipos de alheio, o mais difícil de lidar é o psicônico. Com isso, quando estavam meio que olhando informações, eles não conseguiam mais acessar o computador do Morato, porque estava tendo aqueles sigilos aparecendo na tela. Meio que abriu um novo comando de conversa, tipo um chat, onde começou a aparecer um monte de mensagem naqueles sigilos. Chico já meio que decide que vai tentar se comunicar com esse alheio e tentar descobrir qual deles é. Mas toda analisar, Dada sabe que é o menoflígico, esse alheio que seria um tipo psicônico que estavam tentando enfrentar o outro. Foi que não descobriram qual tipo de alheio que está no adágio. Eu não consegui pensar qual que é, se alguém sabe, deixa nos comentários, que eu por enquanto não vou ter usar. Talvez eu faça uma live também essa semana para fazer as teorias de sinais do lado, mas por enquanto esse vídeo é para comentar o que ocorreu nesse episódio 3. É mais uma base, depois a gente vê com as teorias. E esse alheio psicônico, ele age de forma que a pessoa tem que comunicar com ele sozinho. Então eles tinham que sair daquele local, enquanto o Chico ficava comunicando com esse alheio que era o menofílico. Espero estar falando sério, que são passos difíceis, chamar só do GT é muito mais fácil. E ocorre mais uma coisa difícil que a gente vai ver durante as missões, que vai ser essa equipe se dividindo. Então fica Chico, Dara e Xande lá em cima na casa da árvore, enquanto Gizzo e Lírio descem para resolver a questão do adágio e pegar as fitas que estavam mencionadas no computador do Morato. Antes de correr tudo aquela questão do psicônico interferir no computador, eles não têm mais como acessar essas informações, enquanto eles não derrotarem esse psicônico que está interferindo com os comunicadores. Quando tudo vai ocorrendo, a gente fica mais tenso ainda, porque temos dois enfrentando o adágio e três pessoas meio que ajudando o Chico a tentar não se convencer com esse ali, que é muito complicado, porque ele mexe com a memória e ele tenta confundir seu alvo, fazendo que ele confie nele. Então só se ele confiar que ele vai aparecer pro Chico. Esse alheio é muito difícil de enfrentar. E o Morato fala que é uma das coisas que acho que todos alheios, a maioria dos alheios, ele fala assim: não quero lidar de novo com esse bicho, ele é complicado. Então é tenso, só aumenta a intensidade do episódio. Mas tudo vai ocorrendo, eles descendo lá embaixo. E a questão que eles vão descer lá embaixo, o Gizzo pega a fita, que é aquele que tá falando, acho que era um mistério de outro mundo. Acho que eu não vou lembrar o nome de cada fita e o tempo que tem que passar a fita. Então ele pega essa fita e o Gizmo começa a conversar com o Lírio de como eles chamar a atenção do adágio pra eles conseguirem subir lá em cima, que as outras estão provavelmente lá em cima. Com isso, o Gizmo pede para o Lírio fazer algum barulho e ele subir pela janela do Dom pra olhar a parte de cima enquanto o adágio fica dando com o Lírio lá embaixo.
O Guizo fala pro Lírio ficar escondido no banheiro, mas o Lírio tem outras ideias, outros planos na mente dele. Então, tudo do começo do plano do Guizo, ele sobe lá em cima, pega as fitas que estavam faltando, ele vai lá naquele monte de pilha de fita acho que da caixa do quarto do Luan, ou a da Alberta, não tenho certeza qual quarto tava, mas tinha uma caixa de fita, ele vai olhando, conversando com a Dara qual era a fita que tinha que pegar. Enquanto isso, o Lírio começa a lidar com o Adágio, porque ele faz barulho, ele tenta não dar certo. Ele meio que começa a conversar de novo com o Adágio, mas o Adágio não quer conversa, ele quer que o pessoal olhe na direção da TV, ele quer ficcionar todas as vítimas ao que tá passando na TV. E o Lírio tá meio condenado de tudo, falando várias coisas, ele faz vários testes de DT pra ele tentar evitar a TV, mas vai ficando complicado, só a intensidade só aumentando. E enquanto isso, o Guiz lá de boa, meio que conversando com a Dara, com a questão das fitas. Aí as outras duas fitas estavam no quarto do Dom. Uma que o Dom tinha descobrido, que o Morat tinha botado a informação dentro, e outra ele não jamais ia pensar. Que o Morat tinha pegado a fita favorita dele e posto uma informação dentro. Ele não supôs como é que o Morat pegou essa fita pra fazer isso. Qual foi o momento que ocorreu isso? E por que já que é a fita favorita do Dom, por que ele não viu essa informação? Então, tudo complicado mesmo. Mas eles conseguem as 4 fitas. Só que o Guizo percebe que o Lírio perdeu e começou a lutar contra o Adágio e não deu muito certo o plano. E meio que ele ouvindo, meio que sufocando com a situação com essa criatura alheia do Adágio. Então o Guizo meio que desce pra ajudar o Lírio. E meio que o Lírio vai assim, ele tenta de tudo, não consegue ver os dois ao mesmo tempo. O Lírio meio que se solta do alheio, meio que o alheio vai em direção ao Guizo. Aí o Guizo manda informação pro radar que tá dando tudo errado. Aí o Xande desce e começa a ter muita confusão, enquanto eu acho que o Xande e a Dara descem pra tentar ajudar essa situação. Mas o Lírio decide não ter mais conversa com esse alheio e acabar de vez mano a mano com esse alheio. Então esse alheio é derrotado, a situação se resolve enquanto o Chi tá lá sozinho conversando com esse outro alheio. Meio que sobe de volta na árvore e pro Chico tentar enganar, que ele não sabe, o Chico não sabe se aqui tá ouvindo ou essa conversa é questão de mensagem. Então ele vai falando, deixando a situação muito tensa. O Xande confia no Chico. O Guiz tá tipo assim, situação. O Lírio, ele é mais difícil de entender. A Dara também fica meio que tipo assim, tá, eu sei que ele tá fazendo isso, mas será mesmo que ele tá fazendo isso? Fiquei na dúvida, porque o Chico começa a agir de uma forma muito estranha. Então ele não tava na dúvida se ele tava fazendo isso por causa de lidar com a criatura ou ele tava sendo controlado pela criatura. E isso deixa muito tenso, meu, porque eu tava assim, o Salve não falou nada com o Luiz, então ele não tá sendo controlado. Mas ele tá achando de forma muito estranha. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei que nem os personagens, na dúvida se ele tava ou não, porque quando a gente sabe quando ele tem essa interferência de ele ser controlado também, as pessoas começam a ser controladas com esse manifesto dos alheios. Então eu tava com bastante medo também. E tentando toda uma conversa até que aparece o Wojtek. Quando ele aparece, dá um negócio ruim. Porque quem tá aparecendo, na verdade, é o alheio. Quem tá conversando com o Chico, falando que ele é o Wojtek. Que o Wojtek se transformou em alheio. E com isso, todos estão sendo mudadas as informações que eles tinham. As memórias deles estão sendo meio que alteradas. Todo mundo percebe que a memória deles está meio que mudando de como tinha ocorrido a morte do Wojtek. Fazendo eles meio que ficar assim, o que está acontecendo? Então, se preocupa muito a Dara e o Xande. A Dara meio que falar, tipo assim, pessoal, não confie nesse alheio. Ele tá mudando nossa memória. Não é o Wojtek. Não é o Wojtek. E o Lírio, tipo assim, o Wojtek tá aqui, o Wojtek, o nosso amigo Wojtek. Então, meio que o Chico começa, tipo assim, interferir e falar, pra entender pra eles. Confie em mim, eu tenho que conversar. Eu não sei se esse alheio tá ouvindo a gente ou está só comunicando através do computador.
pra enganar ele, eu tenho que fingir isso. Então eu tô concentrado nessa brincadeira de fingir pra criatura e pensar que é o Wojtek, que vai dar tudo certo. Enquanto isso, eles meio que descem da casa da árvore, eles têm que ficar uns 10 metros. E o Chico fala pra eles, na van. Ah, tá muito mais de 10 metros. Me preocupa, que só descer na árvore, acho que já daria 10 metros. Só descer a árvore e pronto. Uma só subir e depois eles meio que lidam com esse alheio. Só que eles estão meio longe. Quantas rodadas você vai pedir pra eles conseguirem voltar lá pra cima? Porque depois que começa a conversar, o Chico sozinho, finalmente sozinho, a distância de 10 metros, ele consegue dar confiança para a criatura tomar a forma. Então a criatura tira aquela forma que ele tinha tomado do Wojtek e parece na forma dela mesmo. Então o Chico conseguiu a confiança desse alheio. Aí ele meio que fala, nossa, Wojtek, tu tá feio dessa forma de alheio. E nós que tá conversando, o Sérgio fala assim, Chico, olha você olhar pra a criatura essa tela, aí você toma 20 pontos de sanidade. Aí vem um monte de sigilos, muitos sigilos na tela, e com isso, 20 pontos de sanidade no Chico. E ele entra enlouquecendo, sabe? Te falar, você está enlouquecendo. Eu não lembro quanto sanidade ele tinha antes, eu tinha que voltar no episódio, mas outra hora eu faço isso durante a live, na quinta-feira, se eu conseguir fazer a live, mas por volta da quinta-feira eu vou fazer uma live de teorias, a gente vai rever esse momento, porque ele tá enlouquecendo, e eles estão longe, estão na van. Não sei se eles estavam dentro da van basicamente, mas eles estavam lá perto da van. Até subir, tipo assim, eu acho que o Sérgio vai dar 2 rodadas, tipo assim, você tem uma rodada pra chegar perto da árvore e uma rodada pra subir na árvore. Eu acho que vai dar 2 rodadas pra fazer isso. Não dá pra fazer uma rodada só de movimento. Eles estão muito longe. Acho que 10 metros, tipo assim, 2 metros chega. Então talvez a Dara, cada um da equipe, tenha só uma rodada pra tirar o Chico de enlouquecendo. Claro que o Luiz não perdeu o personagem dele no terceiro episódio pra tirar aquele negócio da estigmatia, porque a pessoa tava falando que o Luiz ia perder o personagem no terceiro episódio, como de sempre. Mas desde as últimas temporadas, o Luiz provou que ele não perde o personagem no terceiro episódio. Em Desconjuração, ele não perdeu o personagem dele no terceiro episódio, 2 personagens dele, na verdade, e nem em Calamidade. O personagem dele tá vivo. Então já comprova que isso é só um mito entre a comunidade dos fãs de Horror Paranormal. Mas talvez seja o 4º episódio, porque eu acho difícil do Chico sobreviver. E tem mais uma questão, se eu não me engano, que os alheios, na verdade, o estrangeiro, quando a pessoa toma a sanidade a 0, ele pode tomar a posse do personagem. Então, mesmo que eles meio que voltem, o personagem volta à sessão, talvez seja controlado pelo... Se o estrangeiro estiver naquela área, ele ia ser controlado pelo estrangeiro. Ou talvez o Chico vire um alheio. Eu tô com muito medo do que pode ocorrer com o Chico, porque ele zerou a sanidade. Como o Celt narrou isso? Muito complicado, a situação, porque eu acho que também o Chico ele demorou muito pra avisar eles. Ele só falou, gritou quando ele enlouqueceu. Então tá muito tenso. Eu não sei como vai ser o próximo episódio. Eu tô nessa ansiedade total. Eu não sei o que dizer esse episódio. Não sei se eu acho que eu não gostei muito desse episódio, por causa que me deixou muito ansiosa. Eu não sei se eu consigo rever o episódio. Foi tanta ansiedade, você não tem noção desse episódio. Foi muito tenso mesmo. Mas foi isso que ocorreu. Tenho que explicar cada detalhe. Eu quero tentar fazer teoria sobre isso, porque é muita informação mesmo. Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Horror Paranormal. E até uma próxima, tá bom? Tchau!